Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu nem tinha vontade de fazer vídeo, nem nada disso, mas a gente precisa obedecer ao Espírito Santo, porque nem tudo na nossa vida é sobre nós. Muitas vezes nós estamos fazendo algo para outras pessoas, né? E o reino de Deus é esse, é a gente servir. E Deus começou a ministrar algo no meu coração que eu acho que todos nós passamos durante a nossa caminhada, durante a vida. É sobre eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de fazer alguma coisa que Deus me pediu. Eu não me sinto capaz de fazer algo que eu sei que eu preciso fazer. Eu não me sinto capaz, talvez, de entrar naquele trabalho, ou de fazer uma faculdade, ou algum curso. Enfim, são muitas circunstâncias que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E eu até escrevi num caderninho tudo para não deixar passar nada, porque ao longo da nossa vida nós passamos por muitos problemas, por muitos desafios, por muitas lutas, né? Talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo aqui foram até vítimas de abusos, né? De palavras, de pessoas mal resolvidas, de pessoas más, de pessoas amarguradas, pessoas que foram vítimas de palavras duras, né? E aquilo entrou e enraizou na mente, na alma, no inconsciente daquela pessoa. Ou talvez não tenha sido palavras, mas situações que você experimentou, né? Ou que eu experimentei também, que eu não consegui realizar algo, ou alguma coisa achei que fosse dar certo e não deu. E a gente fica com aquela questão, né? Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sirvo pra nada, ou eu não sei porque eu tô sozinha até hoje, porque eu ainda não casei, será que é porque eu não sou bonita o suficiente, ou legal, enfim, são muitas coisas e cada um tem suas lutas. Mas a gente precisa entender também que o diabo, ele usa pessoas, né? O nosso inimigo, ele está ao nosso derredor. E ele muitas vezes vai usar pessoas para tentar abalar a nossa autoestima, a nossa confiança, para que a gente não venha fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, ou ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E o diabo tem seus funcionários, né? Eu costumo dizer que são os funcionários do mal, que vêm lançando pensamentos na nossa cabeça para ver se a gente vai acatar ou não, com palavras que machucam, com espírito, né? São espíritos malignos, né? Que vêm trazer confusão, depressão e tantas coisas ruins, porque é do inferno que isso vem. Então, muitas vezes nós estamos nessa situação, porém, não é isso que Deus fala a nosso respeito. É por isso que nós precisamos entender o que Deus fala a nosso respeito e como Deus nos vê. E eu vou usar 3 passagens da Bíblia para a gente contextualizar. Eu já deixei aberto aqui para ser rápido, para o vídeo não ficar longo. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu vou deixar tudo na descrição bonitinho para você conferir, é sobre aquela parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, 14 a 30. Mas eu só vou ler um versículo, tá, gente? O versículo 15, porque diz assim: a um o homem deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Então, a gente vê que esse homem ele deu talentos a cada um conforme a capacidade que cada um tinha. Só que no texto não diz nenhuma capacidade. O seu Joãozinho ele não recebeu nenhum talento porque ele não tinha capacidade. Isso nem poderia estar escrito aqui. Por quê? Porque todos nós temos capacidade, todos nós temos habilidades, todos nós temos dons, temos talentos. Ainda que você ache que você não tem dom, que você não tem talento, à medida que você vai caminhando com o Senhor, que você vai buscando a Deus de verdade, buscando a Deus em oração, em jejum, Deus vai revelando alguns talentos que estavam escondidos. Então, nessa passagem a gente vê que não tem como uma pessoa não ter talento. Ainda que um tenha uma capacidade 5 vezes maior, o outro 2 vezes, o outro 1, e um pode ter 5 vezes a mais do que o outro, quer dizer que todos nós temos capacidade. Tanto é que os talentos foram repartidos conforme a capacidade de cada um. Então você tem capacidade, eu tenho capacidade. Ainda que o diabo tente falar que a gente não tem capacidade, a gente tem.
Agora, a gente precisa descobrir também onde a gente funciona bem, porque cada um funciona bem em uma área. E muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, ou estudando, ou fazendo algo que a gente não se identifica, que a gente não conecta, que a gente não tem a habilidade para exercer, aquilo fica difícil, aquilo fica pesado. Então, a gente precisa descobrir onde a gente funciona bem. Talvez numa área de vendas, depende. A pessoa tem dom de vender, de comércio, gosta de gente. O outro talvez tenha uma habilidade manual, né? Enfim, outros talvez tenham uma habilidade para música. São muitas coisas que são muitos talentos distribuídos por aí que o nosso Senhor nos deu, graças a Deus por isso. Agora, a segunda coisa é sobre Jesus, né? A gente vê lá em Lucas 2:52. Já deixei tudo marcadinho aqui para facilitar. Lá em Lucas 2:52, a gente vê assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então a gente vê que Jesus crescia, né? Jesus não nasceu pronto, ele cresceu, ele se desenvolveu, tanto em tamanho, como em graça, como em sabedoria. E se o nosso mestre cresceu, nós também precisamos crescer. Então a gente precisa muitas vezes parar de se cobrar tanto, né? Ser tão perfeccionista, eu posso dizer até por mim. Quando eu vim gravar o vídeo, eu até queria um aplicativo, né, que pudesse ter um filtro para ficar melhor, mas eu não achei, enfim, aí gravei assim mesmo. Mas é porque é o que eu tenho hoje, é o que eu sei mexer hoje. Eu não tenho muita habilidade com tecnologia, nem tenho muita assim, paciência. Mas é o que eu tenho hoje para fazer. Então a gente precisa pegar o que a gente tem hoje e dar o nosso melhor com o que a gente tem agora. Quando Deus nos dá algo para fazer ou pede para que a gente realize algo, é porque Ele sabe que a gente é capaz de fazer, ainda que a gente não saiba. Nosso Deus sabe, é por isso que Ele pede para que a gente execute certas coisas. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai crescendo, as coisas vão colaborando, né? Deus vai colaborando para que a gente avance. E é o caso de Cristo, a gente vê que Ele cresceu. E aí uma coisa que eu anotei também, que o Espírito Santo falou para mim, é pra gente parar de se comparar com outras pessoas, porque às vezes a gente está se comparando com uma pessoa que já tem 10 anos de caminhada na nossa frente, 20 anos de caminhada, ela já adquiriu uma experiência, ela já está lá na frente, mas um dia ela também teve que começar. Então a gente às vezes só olha o final da vida de alguém, a gente só olha o tempo da honra da vida de alguém e esquece o tempo que aquela pessoa teve que trilhar, que ela errou, que ela aprendeu, que ela tentou de novo, e assim ela foi crescendo. E assim também é conosco. Nós também vamos crescendo com o tempo, alguns erros, alguns acertos, e assim é a vida com Deus também é assim, a gente também não nasce sabendo. A gente vai errando, mas a gente vai aprendendo e não vai cometendo mais os mesmos erros. Então a gente precisa olhar como a gente estava ontem, como a gente está hoje, e seguir avançando, porque se Jesus teve que crescer, nós também vamos crescer. E outra coisa também que Deus falou para mim, pra gente respeitar o nosso tempo. Então eu preciso respeitar o meu tempo, o meu processo, aquilo que eu passei, e você também precisa respeitar a sua caminhada, o seu tempo, as lutas que você está passando, né? Tem pessoas que podem estar me ouvindo que só dela acordar e levantar da cama já é uma vitória. Talvez você não consiga fazer as 1000 coisas que talvez outras pessoas façam ou que você gostaria, mas respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Se levantar da cama hoje para você é pela fé, então isso já é uma vitória. E a cada dia você vai perseverando e melhor vai ficando. Até porque cada um tem uma luta, um nível de batalha, e isso vai influenciar também. Mas um dia a gente fala sobre isso. Tá, e a parte número 3 que eu queria falar, tá lá em João 11, que é sobre Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que é Deus que sabe, né? Há pouco tempo eu descobri que é Deus que sabe. Nós, como seres humanos, nós somos limitados. A gente acha que a gente sabe, né? Ou então, porque fulano falou tal coisa, ou Beltrano falou tal coisa. Eles acham que sabem. Quem sabe é Deus. E pegando esse gancho aqui, né, de Lázaro tinha morrido e Marta e Maria pedem para chamar Jesus. E Jesus
sabia que Lázaro ia ressuscitar, porque ele ia fazer o milagre, só que ninguém mais sabia. Aí ele foi e contou para os discípulos, e quando chegou lá, ninguém sabia, até que Jesus foi realizar um milagre. Então, os discípulos não sabiam, Marta e Maria não sabiam, talvez nem Lázaro soubesse que ele iria ressuscitar, mas Jesus sabia. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é Deus que sabe, é Deus que sabe a seu respeito, é Deus que sabe a meu respeito. Aleluia! É Deus que sabe o nosso respeito. Não é seu amigo, não é seu marido, não é seu cachorro, não é seu filho. Às vezes nem você sabe a seu respeito. É por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus. Porque foi Deus que nos criou. Foi Deus que deixou a palavra dele como segurança para nós. Então é Deus que sabe. É por isso que a gente precisa ficar com a palavra de Deus. Gente, eu espero que esse vídeo tenha te edificado, que você saia desse vídeo sabendo que você é capaz sim de fazer aquilo que você precisa fazer, ou de vencer essa luta, de vencer essa batalha, porque Deus é contigo, porque Deus é comigo. E eu não teria gravado esse vídeo se não tivesse sido Deus que tivesse falado comigo. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você saia daqui renovado, com muitas forças para viver o hoje, para viver o amanhã, e que Deus te abençoe. Se você puder se inscrever, curtir, eu te agradeço. Fica com Deus, obrigada e até a próxima.